Um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem, que essa semana tenha sido a mais leve possível, porque abençoada nós sabemos que sempre é. E vamos, né, neste domingo de carnaval, continuarmos nossos estudos, né, direcionados a Cristo, a Deus, a espiritualidade. E hoje o estudo é do Livro dos Espíritos. Vou pedir para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nosso estudo hoje é do Livro dos Espíritos. Eu sempre gosto muito de remontar a seguinte questão. Allan Kardec, quando, né, veio na codificação da doutrina espírita, ele trabalhou com 5 obras básicas, né? Claro que depois disso nós tivemos um outro conteúdo literário também, né, referente a Allan Kardec, como, por exemplo, obras póstumas, mas as 5 obras são as chamadas 5 obras básicas da doutrina espírita. E Allan Kardec, professor, pedagogo, cientista e estudioso, quando foi engatilhado de ter os conhecimentos da espiritualidade e a ação da espiritualidade junto a nós, ele, no processo investigativo, porque ele era muito racional, né? É muito racional, ele falou, eu não vou trabalhar um conteúdo que não tem uma base solidificada. Então, ele começa a trabalhar e estudar nessa frente. E aí, a primeira obra básica é a do Livro dos Espíritos, de 1857. E, né, somente remontando, o Livro dos Espíritos é um livro de questões formuladas por Allan Kardec e a alta espiritualidade, espíritos, vamos dizer assim, de evolução mais elevada do que a nossa, vem nos trazendo respostas, e isso é ótimo, né? Porque muitas perguntas que nós temos no dia a dia, muitas indagações, Allan Kardec, num livro de mais de 1000 questões, vem trazendo também essas indagações junto à espiritualidade. E nós estamos estudando nesse momento a questão da escala espírita. Como que é isso? Entender como que nós estamos localizados dentro de um grau de evolução na espiritualidade. É importante falar que hoje nós, aqui que estamos aqui, e aos irmãos também que nos acompanham no canal do YouTube, nós somos espíritos encarnados, ou seja, a bênção divina nos dando uma nova possibilidade de fazermos diferente em uma encarnação, de aparar talvez inimizades, adversários. Eu sempre acho a palavra inimizade e adversário muito pesado, mas relações antipáticas que nós tivemos em uma outra encarnação, né? Alguns débitos que nós viemos a ter, né? De uma outra encarnação também. Então, a possibilidade que Deus nos possibilita de estarmos encarnando e, ali atrás, quando éramos, de repente, antipáticos, né? Travávamos guerras, travávamos batalhas, e, de repente, a gente tem a oportunidade de nascer no mesmo lar, de nascer na mesma família, ter a oportunidade de encontrar irmãos nossos dentro de um local de trabalho, para que, de um certo modo, a gente possa novamente, e pela bênção de Deus, pelo esquecimento entre uma encarnação e outra. Por quê? Porque existiria uma dificuldade. Imagine se nós,
viéssemos numa encarnação sabendo que o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu primo, minha prima, meu avô, minha avó, teria sido, de repente, um adversário meu numa outra encarnação. Então, se não há o esquecimento, esse esquecimento é bênção, que o Pai nos concede, seria talvez muito mais difícil. O amai vossos inimigos, que Jesus nos traz, ele faz um link bem direto nessa bênção que Deus nos oferece. É uma luta. É uma luta porque nós automaticamente, eu falo nós enquanto humanidade, nós carregamos um orgulho muito difícil de nós mesmos controlarmos e fica muito difícil o perdão. Fica difícil eu perdoar, fica difícil eu pedir perdão, porque de um certo modo, nós estamos num grau de evolução na onde nós trazemos vícios repetidos de encarnação para encarnação, porque a realidade é a do espírito. Então, a bênção da encarnação, ela para nós é uma das maiores dádivas que Deus, nosso Pai, nos concede. E um bom dia para você, Fabiano. Bom dia, Rangel. Bom dia para todo mundo. Desculpa o atraso. Fica tranquilo. Eu fui fazer um varejão para a mamãe, aí não pode esperar, né? Ah, não, tá certo. É isso mesmo. Graças a Deus deu certo. De resto tá tudo bem, né, Fabiano? Graças a Deus, tudo certo, Rangel. Ah, então tá bom. E aí, gente, é tudo isso. Eu estou trazendo essas tratativas porque eu acho que é sempre bom nós estarmos conversando a respeito disso, do ponto de vista em que nós somos espíritos eternos, que em algum momento nós fomos criados pelo nosso Pai divino, e assim nós demos uma sequência. E aí, na reunião passada, nós fizemos o estudo da pergunta 100, né, que não era uma pergunta, era uma questão. E aí eu vou falar para vocês, assim, com toda a humildade do mundo. Na última reunião eu fiz da pergunta 100, né, que era escala espírita, e eu equivocadamente, e aí na metade da lição eu vi que eu já tinha feito anteriormente. Então tem 2 reuniões com o estudo da mesma questão, tá? Então os amigos do YouTube que porventura viram isso e notaram isso, houve um estudo repetido, mas até é legal, porque você começa a tratar de embasamentos diferentes. Aí eu já tinha percebido isso quando eu estava fazendo a reunião, na metade da reunião eu falei, olha, eu já fiz esse estudo e por uma, vamos dizer assim, uma invigilância minha, eu repeti ele. Mas vamos lá, ó. Rangel, só um minutinho, só fazer um adendo aí. Oi. Como a gente sabe no Espiritismo, não existe o acaso. Ah, sim. Então, se essa pergunta foi feita em 2 domingos seguidos, tem um motivo para isso. Ou, às vezes, na primeira faltou fazer algum comentário, alguma coisa, sim, ou quem precisava ouvir não estava ouvindo naquele dia. Também. Ou até outro motivo que a gente desconhece, mas como a gente sabe, a casa não existe. Porque a alta espiritualidade, ela nos fornece meios para prosseguirmos, né, e estudando. E aí é importante, porque eu até comentei com a Mirella, né, minha esposa, ela falou, Rangel, mas sabe o que foi o bom? É que você teve tratativas, aquele dia, as tratativas do estudo foi em caminhos diferentes. Então, reforça, por exemplo, Fabiano, que você traz, né? Isso, por vezes, acontecia no presencial também. E tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente somos espíritos ávidos de conhecimento e aprendizado, né? Todos nós, todos nós.
E E hoje, tem idade também, né, Rangel? A nossa idade não está ajudando muito mais, né? ah, eu estava comentando isso agora mesmo, cara. Nossa, estou nos pontos de esquecimento, mas vamos continuar, vamos exercitar o cérebro também, né? O físico e o espiritual. Olha só. Ó, a lição hoje do Livro dos Espíritos, nós vamos fazer a leitura vamos dizer assim, do estudo da questão 101, que não é uma questão, é uma lição mesmo, e aí a gente pode comentar aqui, a gente pode fazer as tratativas necessárias dentro dos nossos estudos aqui, como sempre, né? E é muito bom. O estudo eu sempre falo, né? Quando a gente está estudando, né? Vamos dizer assim, os dogmas religiosos, a ciência, a filosofia, e um livro como esse aqui de Allan Kardec, que nos traz muito alimento espiritual, né? E isso nos ajuda muito. Pergunta 101, que não é pergunta, é questão de continuidade do estudo de Allan Kardec e, claro, trazido pela alta espiritualidade. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. E aí, será que nós estamos contidos nessa escala de espíritos imperfeitos? Vou fazer parágrafo por parágrafo e vamos realizar o estudo, né, nessa fragmentação aí. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Eita! Já implica diretamente, talvez, a condição humana aqui na Terra. Ou predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância. Ignorância, pessoal, eu sempre gosto de reportar que ignorância é a falta de conhecimento, é a falta da sabedoria, tá? Então, a ignorância, porque muitas vezes você fala, oh, você é muito ignorante, né? E sempre pejora a ignorância é uma pessoa, né, talvez muito abrupta, né, alguma coisa do tipo. E a ignorância que nós tratamos, né, é a ignorância da falta do conhecimento ou a falta de correr para ter o conhecimento, né? Então, olha só, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Olha, planeta Terra. Planeta Terra, nós estamos no momento agora, no segundo, isso eu sempre trato nas reuniões, e eu acho mais é importante a gente se contextualizar e localizar nisso. Nós estamos na segunda ordem planetária, ou seja, segunda ordem dos mundos. Passamos pelo mundo primitivo, na onde nós tivemos outro tipo de corpo, outro tipo de necessidade, vivendo pelo instinto e não pela racionalidade, né? Então, nós tivemos esse primeiro momento. Evoluímos e entramos no mundo de prova e expiação. O mundo de prova e expiação, ele é desafiador. Por quê? Porque, vamos dizer assim, de encarnação em encarnação, dentro do que nós escolhemos, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Ah, já a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente não pode fazer nada de errado. Ó, preste bem atenção, eu gosto sempre de elencar uma frase de Mário Sérgio Cortella, que é uma frase que contextualiza muito bem dentro dos estudos da doutrina espírita, que é tudo me é lícito, eu posso realizar, eu posso fazer o que eu quiser, mesmo na ilicitude, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Então é isso, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas nós arcaremos com as escolhas feitas, né?
Mas a gente tem um pai que é Deus, que ele é muito bondoso, ele é muito generoso conosco e sempre nos dá um novo dia para estarmos, né, mudando, dá um novo minuto, né? Então isso é muito importante de nós entendermos. Mas retornando aqui, a humanidade em grande demanda está contextualizada aqui nos espíritos imperfeitos, né? Nos caracteres gerais, né? Propensão ao mal. Nós vemos através do noticiário, nós vemos ao nosso lado, nós vemos as guerras que há no mundo, e nós vemos a todo momento essa propensão ao mal. Nós vemos a ignorância. Nós vemos, de um certo modo, o espírito aqui encarnado. Não estamos nem tratando dos desencarnados que estão no plano espiritual, mas nós vemos aqui nos espíritos encarnados, talvez até mesmo, uma falta de engajamento para buscar mais conhecimento. E não é só o conhecimento humano, né? Não é só o conhecimento material, é o conhecimento de um modo geral. Então, por isso que, por vezes, mesmo estudando muito, nós ainda estamos numa ignorância espiritual. Orgulho. O orgulho. O orgulho. O orgulho, nós temos algumas tratativas diretamente a ele. Porque o que mais nos entrava no caminho é o orgulho. O orgulho, ele nos impede de tudo. Ele nos impede de escutar uma pessoa, ele nos impede de deixar alguém se posicionar, ele nos impede de perdoar, ele nos impede de eu pedir perdão. Opa, eu sei que eu estou errado, mas eu não vou pedir perdão, não. Então, o orgulho é o principal agente que ainda nos permite estar aqui no planeta Terra. Como que se esse permitir fosse uma coisa extremamente boa? Olha, graças a Deus que nós estamos nesse mundo de provas e expiações, porque nós estamos desenvolvendo. E olha, nós viemos aqui, e aí é muito importante, dentro, Jesus Cristo já nos trazia isso, e a doutrina espírita, como consolador prometido, nos orienta, que é muitas das vezes renunciarmos. Renunciarmos. Existe uma. É interessante isso, porque no decorrer do tempo, a própria humanidade ela vai criando artifícios e ferramentas para justificar as nossas vivências. E existe um termo muito utilizado agora, que tipo assim, eu prefiro ter a paz do que ter a razão. Ou seja, eu posso estar até com a razão perante ao irmão meu, mas eu me, né, desapego disso, me renuncio e ter a paz é a melhor coisa. É importante entender isso. Porque talvez a gente cria, olha só que interessante, talvez a gente crie embates gratuitos que não vai rolar. Para pensar que, por vezes, a gente cria inimizades gratuitas. Tem essa necessidade. Sem essa necessidade. Não é fácil. Não é fácil. Nós estamos numa condição ainda, vamos dizer assim, do orgulho que nos acompanha. Eu não sou orgulhoso, Rangel. Não, eu não estou falando nesse orgulho desacerbado, mas aquele orgulhinho ainda que nos entrava, sabe? Que não deixa dar um passo para frente. Jesus, em todos os momentos, tratou disso com a gente. Em todos os momentos.
Principalmente quando os fariseus chegavam para Jesus. Nossa Senhora, paciente, paciente, sempre, sempre. E ensinando. Vocês param para pensar, Jesus Cristo acolheu quem posteriormente o crucificou. E ainda mais, no alto da cruz ainda pediu perdão, porque falou que nós, é a humanidade. Jesus não falou para aquele pessoal que estava ali ao redor dele. Ele falou para a humanidade. Perdoe para eles, porque eles não sabem o que fazem. E é isso, nós estamos nessa ainda de não saber muito bem o que faz. Por isso o estudo ele tem que ser contínuo, a renúncia também, para a gente prosseguir em frente. E aí ele continua nesse mesmo parágrafo, o egoísmo. Eu tenho comigo que o egoísmo ele tem moradia fixa dentro do orgulho. Que a partir do momento em que eu consigo, né, de um certo modo, despojar, mesmo que minimamente o meu orgulho, eu vou tirando todas essas torpezas aí de egoísmo, de vaidade. Eu vou meio que despojando disso. Olha como nós somos feitos de necessidades. Eu vi um podcast, um trecho de um podcast, na onde a moça, que eu não me lembro o nome dela agora, olha que interessante, gente. Ela fala assim: nós podemos ter todos os problemas do mundo. Nós podemos ter problema financeiro, a gente pode dever, a gente pode ter problema no local de trabalho, a gente pode ter problemas interpessoais, mas quando a gente fica doente, quando a gente fica enfermo, tudo isso vira secundário, porque mudou totalmente o foco. Tudo se torna secundário. Olha que interessante. Por quê? Por que passar pelas dores? Por que passar por os sofrimentos que por vezes a gente passa? É aprendizado. É por vezes a gente também colocar uma hierarquia no que, olha, eu estou passando por um momento difícil, mas tem um irmão nosso que está passando por um problema mais complicado ainda. Porque nós temos um problema também. A gente procura ver sempre aquele que tem mais, e eu estou falando materialmente. A gente sempre procura ver aquele que, eu quero ser igual a ele. E sendo que o mais importante não é isso. É importante falar, inclusive o Marini de Eurípides falava, Jesus Cristo não colocou mão em dinheiro e não lhe faltou nada. Não lhe faltou nada. Olha só como que, de um certo modo, funciona todos esses mecanismos. E todas as más paixões que lhe seguem têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Olha, por vezes nós somos, né, acreditamos em Deus, sim. Seguimos ele, seguimos as religiões, mas ainda nos falta a compreensão devida perante aos irmãos que estão nos acompanhando, né? Esse é o primeiro parágrafo. Ó, gente, na hora que quiser, abra o microfone, chega gritando aí, hein? Fiquem à vontade. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade. E a Mirella comenta muito isso. A gente vê pessoas que, por vezes, de um certo modo, se perdem aqui nessa encarnação. Mas não são pessoas más. Não são pessoas más. São pessoas que, de um certo modo, se perderam na encarnação por algum motivo ou outro. Mas não são pessoas más. São pessoas, inclusive, que ajudam. São pessoas, inclusive, carinhosas. Mas entra num caminho que é difícil. Né? É complicado. Então, essa, vamos dizer assim, né?
essa ordem de espíritos, os espíritos imperfeitos, ele não quer dizer que somos todos maus, não. Mas talvez a gente tenha algumas perdições durante a nossa jornada encarnatória por causa de vícios que carregamos há algum tempo já, considerando o espírito eterno. O espírito é eterno. Você já pensou que bênção a gente pensar que o nosso corpo físico ele fica aqui no planeta, mas que o espírito ele transcende? Né? Inclusive, essa semana, nós nos pegamos assistindo o filme Os Outros novamente, Nicole Kidman, né, tal, um filme de 2001. É um filme muito bom, eu sempre trato isso. É uma obra cinematográfica que ela ajuda a compreender bastante a existência do espírito e a continuidade dele no trajeto eterno. Né? Eu acho que é muito importante. São obras que a gente tem que sugerir e é muito bom também para aprendizado. O filme Os Outros. Então, nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. Uns não fazem bem e nem o mal. Mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. A gente vê, né, nesse atual momento que nós estamos na nossa encarnação, a quantidade de, realmente, e ao redor da gente, da maldade. A gente vê isso, né? Nós estamos tendo muito casos de maldade, né? Em todos os sentidos. A gente pega um conglomerado de notícia, né? A gente vê a maldade acontecendo, né? E claro que isso existe. É claro que isso existe. Porque nós temos muitos corações ainda, muitos corações entorpecidos pela maldade. Né? Mas isso tudo faz parte do trajeto. Isso faz parte do trajeto. É a oportunidade dada para mudar essa condição do coração humano. É oportunidade. E nós, em geral, temos que tomar cuidado também para não cairmos nessas torpezas aí que o mundo nos mostra, né? Nos mostra. E de repente, a gente se perde também no decorrer desse caminho. Mas reparem que nós estamos muito contextualizados nessa escala de espíritos imperfeitos. Nós ainda carregamos, talvez, a inveja, nós carregamos também, por vezes, o ciúme, nós carregamos o egoísmo, que se tiver bom para mim, tá bom, né? E aí nós carregamos tudo isso. Nós carregamos, de um certo modo, todos esses flancos de inferioridade ainda no nosso ser. Continuemos. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Eu gosto muito de entrar nesse ponto. Que não há nenhuma dúvida que nós, espíritos encarnados aqui, o grau intelectual está muito alto, não tem como. Eu até, durante as aulas, eu gosto muito, né, até mesmo de brincar nesse ponto, né? Imagine bem vocês, o computador que nós estamos utilizando aqui agora, né, a própria internet por si só, todas as ferramentas que nós temos e recursos tecnológicos, né, que estão às nossas mãos, olha, o principal componente químico que nos possibilita utilizar todos esses recursos, tem outros também, dentre tantos, mas o principal, o que fez a eletrônica, o que fez a tecnologia se tornar, de um certo modo, vamos dizer assim,
mais racional em termos de funcionamento, é chamado de, assim, grande demanda, tá, gente? É chamado de silício. Silício, tá? E também tem o germânio, mas o silício ele é utilizado em maior gama. O silício, ele é tirado da areia. Eu ainda brinco, falo, imagina aquela areia da praia. Então, o silício é tirado dali. Olha, da onde que vem? Da onde que vem? Da espiritualidade, a condição de entender que ali, daquele fragmento da areia, vai ter condições de fazer tantas ferramentas de tecnologia. Então, a intelectualidade, dentro das missões que os espíritos, até mesmo o espírito de provas e expiações, eles têm algumas missões dentro do desenvolvimento humano. Tá? Outro ponto também, que eu achei interessante, estava até comentando, Van Gogh, né? O Van Gogh, né? Pintor, artista e tal. Ele sempre teve uma característica muito gritante dentro das obras dele, em alguns aspectos do desenho dele. E aí, há umas 2 semanas atrás, a NASA liberou as imagens mais próximas de Júpiter. Inclusive, fizemos estudos aqui da doutrina, né? A respeito, né, das próprias condições planetárias, galáxias, né, tudo. Júpiter, que é um planeta gasoso, tem um núcleo sólido, mas ele é gasoso. Consegui uma imagem bem próxima dele, na onde é possível ver, dentro dessa estrutura gasosa, ciclones e anticiclones, uma coisa muito bela. Se alguém não viu, depois pesquisem aí a foto de Júpiter. Provavelmente vai trazer as últimas notícias referentes a isso. E mostra ciclones e anticiclones, né, cada um e cada qual com o seu horário, nebulosas, né, sendo que é gasoso, né, e tal, e de muito perto. E ainda eles fazem uma brincadeira e uma menção a Van Gogh. Falou, ó, parece uma obra de Van Gogh, porque algumas obras de Van Gogh, eles têm, ele tem uma característica muito parecida com a superfície de Júpiter. Preste bem a atenção do que nós estamos conversando aqui. Esses artistas já vêm trazendo algumas retratações de como que é até mesmo outros planetas através do desenho. Paramos e pensamos com relação a isso, como dentro da continuidade do espírito, alguns espíritos vêm trazendo conhecimentos, pelo menos visual, de como que é a estrutura de um planeta. A gente tem vários sinais em cima disso, da continuidade do espírito. Vários sinais. Jesus veio trazendo isso para nós em vários momentos. Mas olha só que interessante, né? Como que a gente tem esses intelectuais, principalmente, que vêm trazendo a evolução. Então, o intelecto está muito bem aqui. Tanto que ele trata aqui, né? A espiritualidade, ela trata que podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Por exemplo, algumas empresas desenvolvem drones, que é o ramo da robótica, inclusive, para auxiliar, levar, por exemplo, um órgão a ser transplantado de um hospital ao outro num período de 15, 20 minutos, sendo que por terra talvez demoraria 2 horas para esse órgão chegar. Nossa, isso é uma bênção, utilizando a tecnologia, baseando-se na inteligência de sua construção e desenvolvimento. Isso é para ajudar nós, espíritos encarnados aqui, a ter, por exemplo, um atendimento desse. Mas, ao mesmo tempo, inteligências bélicas utilizam um drone para lançar míssil. Olha só. Então, olha só. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Mas, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas,
e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Abjetos significa desprezível, tá? Então, ó, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos são mais ou menos desprezíveis até. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados. E o pouco que sabem a respeito se confundem com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Preconceitos da vida corpórea. Somos preconceituosos? Olha só, prestemos atenção. A humanidade como um todo tem preconceitos? Olha, talvez em maior ou menor gama, mas nós precisamos desenvolver isso. Porque até mesmo o preconceito, ele traz essas bases da inferioridade do espírito. Por isso, esse desenvolvimento contínuo que devemos ter sempre. Não pode dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Vamos tratar de Jesus. Jesus Cristo, quando for anunciado a sua vinda, desde já, Herodes, numa condição de inferioridade e com medo, pede para simplesmente para que todos os bebês, ou até mesmo a todas as mulheres que estariam grávidas, que fosse ceifado a vida daquilo. Então, olha só, olha o grau de inferioridade já no primeiro instante da vinda do Cristo. Cristo veio. Cristo, o maior espírito, o espírito mais evoluído, o espírito de gama celeste passou por nós aqui, missionário, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Dentro dos aprendizados, dentro dos conhecimentos passados e dentro da prática que devemos ter. Cristo, do 0 aos 30 anos, trabalhando, carpinteiro, né? Trabalhando, mas, olha só, e aí eu sempre gosto de tocar nisso, porque eu acho que é muito interessante. Imagina Jesus Cristo, dentro de todas as suas capacidades eletromagnéticas, imagina o tipo de criança que ele tenha sido, né? O tipo de adolescente, né? Olha ali, enterra a idade, o quão a necessidade, e aí vamos lá, a grandeza e a necessidade de Maria, porque não é tratado, né? E acho que é um ponto importante nós citarmos, né? Porque Maria, ela é meio, assim, dentro dos próprios grupos religiosos, muitas das vezes separado totalmente do Cristo, ao ponto até mesmo de não ser entendida e compreendida e ser tirado da história dentro de alguns grupos religiosos, né? Mas olha a importância de Maria nesse período do Cristo, na onde não nos é trazido o Evangelho dentro da sua formação, dentro da sua educação, dentro de tudo isso, Maria, José, né? Dentro desse trabalho. Isso não é tratado, isso não é estudado de maneira aguda, né? Então, acho que é importante nós citarmos isso, né? E aí, quando Cristo chega aos 30 anos, na onde ele tem a sua maioridade, no sentido de poder, sim, ser o pensador, ser o profeta, ser o mestre, ele começa o seu trabalho e ali por 3 anos ele realiza. Jesus Cristo escolheu os 12 apóstolos, os 12 discípulos dele. Grande parte deles taxadores de impostos, eram cobradores, né? Tinha pescador,
Tinha alguns que não sabiam muito bem o que eram. Tinha João, o evangelista, novinho, né? E tinha Judas. Jesus sabia de todas as tratativas que viria a ter, o que iria, de um certo modo, dentro de uma missão, até mesmo acontecer, mas sempre respeitando o livre-arbítrio, né? Porque é importante falar assim, Judas, de um certo modo, equivocadamente, Judas foi muito equivocado. Eu costumo falar que dentro do estudo evangélico, a gente não tem que pegar o Judas como o cara mau. Judas queria, de um certo modo, que as coisas se resolvessem da forma mais, talvez, legal possível que poderia para a época. Só que deu muito errado. Deu muito errado nesse sentido, né? E veio a ter o Calvário, a condenação, o Calvário e a crucificação do Cristo. Mas Jesus não abandonou Judas, não. Jesus não abandonou Judas, ao ponto nós até citamos, né, naqueles 3 dias entre a crucificação e o retorno dele, para dar um chacoalho nos seus apóstolos, para continuar o trabalho, né, dentro né, edificante, Jesus foi auxiliar Judas nas camadas inferiores, porque automaticamente ele já foi, né, direcionado dentro do campo mental dele, já se montou nebulosas, já, olha só, né? E Jesus implicou-se em auxiliar naquele período contundente. E isso nos é trazido, tá, gente? Isso nos é trazido, essa informação. Mas Jesus, dentro do seu campo, né? O que ele quis? Ele quis a todo momento nos auxiliar, ele quis a todo momento nos despertar, né? E os fariseus que tanto o desafiavam, nós podemos nos colocarmos em condições deles. Sempre queixando-se, sempre argumentando-se, sempre cobrando, né? Então, nós temos uma condição assim. Mas nós também temos a condição de apóstolos do Cristo. Porque cada um e cada qual lá dentro do apostolado do Cristo tinha as suas deficiências morais. Deficiências morais. Nós temos 2 mudanças muito gritantes dentro do dogma cristão. Eu acho que é essencial. Que é a de Madalena e que é a de Saulo de Tarso, que depois, posteriormente, veio a ser Paulo de Tarso. Eu acho que são dois pontos e 2 flancos essenciais para nossa condição espiritual e entender que essa mudança, essa virada de chave, ela ocorre com a gente. Mas olha só, Jesus, dentro dos seus ensinamentos, veio citar em vários momentos sobre a encarnação. Quando ele ia lá, e de um certo modo, utilizando-se fluidos do própria pessoa, ele utilizava-se, ele manipulava, ele tinha essa, vamos dizer assim, a habilidade conquistada, né? Ele pegava a fé da pessoa e dentro de uma manipulação, dentro do magnetismo que lhe era próprio, ele conseguia o cego, o deficiente visual, voltar a enxergar, ele conseguia que o paralítico voltasse a andar, né? Ele conseguia, ele consumia todos esses fluidos e conseguia, dentro dessa manipulação, fazer isso. Os chamados milagres, né? Ele é o ponto, né, de todo esse, vamos dizer, de toda essa virtude conquistada por ele, né, um espírito grande, né, um celeste, ele conseguia transformar água em vinho, ele conseguia multiplicar os peixes, ele conseguia multiplicar os pães, ele conseguia. Mas o mais importante disso tudo não é o ato em si, e sim as lições que ele nos passa. Quando Jesus fala para que
né? Ô, Rangel, Oi. deixa eu só te interromper um pouquinho. Ah, fica à vontade, Luan. Só para mim não perder o raciocínio. Que nem você falou, né? Eu estou fazendo umas anotações aqui no caderno aqui. Priorizar o nosso orgulho, né? Cuidar a questão do orgulho. Eu vejo ali que a questão ali de Judas ali no momento que ele ficou perdido, né? Que ele comete o ato lá da traição em questão. Eu acho que ele se perdeu um pouco na questão do orgulho, onde que a gente também, às vezes, a gente se perde. Às vezes, de perdoarmos nós mesmos, né? O nosso interior, né? Os nossos erros, as nossas falhas, numa vertente onde que a gente tem que, se ele alcançasse o diálogo com Jesus naquele momento ali, né, tentasse buscar, ou das vezes com os outros discípulos também, né, buscasse uma ajuda espiritual, uma ajuda interior, eu acho que ele conseguiria alcançar a paz naquele momento. Mas eu acho que a culpa era tão grande, né, que se perdeu totalmente da sua vertente, o corpo, a alma e o espírito em si, né, ficou meio perdido ali no ilusório, né, do mundo, que nem você fala, né, porque se a gente não perdoar e ter a paciência de ter um bom diálogo, uma boa conversa, sentar, saber resolver as questões interior, é onde que a gente fica perdido. Eu falo por mim mesmo. Eu era um cara muito arrogante, não conseguia conversar com ninguém da minha família direito, não conseguia escutar, não conseguia assumir meus erros, né? E onde que a gente consegue alcançar isso é a questão do meio familiar também, onde que a gente tem mais intimidade. Eu falo isso por quê? Porque é fácil a gente conversar com alguém de fora, ter um bom diálogo com as pessoas de fora, fazer uma boa pose, né, de um bom gentil, né? E na nossa intimidade, onde que a gente está com a mãe, com os irmãos, com os nossos familiares, era onde que Jesus estava ali, né, no seu íntimo com os discípulos, né? É muito difícil a gente manter essa pose, é um conflito diário ali, direto, entendeu? Aí me traz esse raciocínio, né, essa percepção, né? Perfeito, Luan. Inclusive, vou pegar pontos que você veio citando. Realmente, Judas perdeu principalmente pelo orgulho de talvez não dar ouvitiva, né, para entender aquele processo. Mas eu acho que é importante entender que, inclusive, nós temos um centro aqui em Franca e, por vezes, isso se torna, né, tipo, como que o centro chama Judas Iscariotes, né? É importante entender que Judas não tinha matizes de maldade. Ele se perdeu nesse momento, e é isso que você traz mesmo, dentro de uma seguitude que ele achou que ele poderia resolver sozinho. E aí foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. E Jesus, de um certo modo, já sabia dessa tendência. É sempre bom falar que, pelo livre-arbítrio de cada um, essa história ela poderia ter ficado diferente. Essa é algumas tratativas. É que a crucificação do Cristo, ela ocorreria, de qualquer forma, por causa do ápice do ensinamento do Cristo. Né? Repara que, mesmo antes da crucificação, Cristo, em todas as lições, ele cita: vá, doa tudo que tem, pega a sua cruz e me siga. Né? E olha só, ele não tratava só isso somente pela questão, olha só, ele não tratava só disso pela questão que todas as condenações de morte eram nas crucificações. Repara que Cristo, ele traz sempre essa vertente. Pegue a sua cruz e me siga, fazendo uma alusão do que já iria, de um certo modo, acontecer com ele naquela encarnação, né? Então, olha que ele cita isso em vários momentos. Vá, doa a metade, ou vende os que tem, pegue a sua cruz e me siga. Olha que interessante, né? E nem se cogitava a crucificação do Cristo nesses instantes de ensinamento. Então, esse ponto, Luan, é isso mesmo, é esse entendimento e é essa percepção que você tem que é perfeita, tá? Segundo, Luan, acho que esse é o principal ponto. A família, de um certo modo, são os primeiros a gente reconciliar. É a família. Aquele irmão nosso, que de um certo modo, numa vida passada, alguma coisa aconteceu. Mas a bênção, você não lembra. A gente tem uma antipatia que de repente nos acompanha e a gente não lembra. Os nossos irmãos de trabalho e tudo, que também são provas, mas ele é aquele tipo, né, Luan?
Cara, eu vou embora para minha casa e aquela pessoa do meu trabalho fica. Então, eu não acompanho, né, ele. Mas na hora que está dentro de casa, que são as ferramentas necessárias. E aí, a gente não tem, mais ou menos, Luan? A gente não encontra as pessoas na rua e conhece, fala, nossa, eu não fui com a cara dele. Por que eu não fui com a cara dele? Você acabou de conhecer agora. Como que você não foi com a cara dele? Olha, Aquele ditado, né? O santo não bate, né? é Quando isso, você olha a pessoa e isso. fala, o santo não bate, tal, Por não sei o que, quê, né? por que o santo não bate se você acabou de conhecer a pessoa? Olha, tem vínculo do passado. Tem vínculo do passado, tem os acertos para se fazer. Olha que interessante. Jesus Cristo, Luan, e a todos, Jesus Cristo, ele nos deu, isso não é estudado nos outros flancos religiosos, mas está no Evangelho. Ele nos deu vários sinais da continuidade do Espírito. Eu vou citar 3. Uma foi quando ele fora indagado a respeito de um acompanhante dele, na onde os próprios apóstolos chegam para Cristo e falam assim: aquele que estava com você no monte era Elias? Importante falar que o profeta Elias, há muito tempo atrás de Cristo, já estava desencarnado, né? Era Elias, ou seja, olha só, eles elevam um assunto a respeito da espiritualidade. E aí Jesus responde: não era Elias. Inclusive, Elias já esteve entre nós e vocês não o reconheceram. E aí ele vem falando de João Batista, que é primo de Jesus, e aí ele retrata nessa fala que João Batista era a reencarnação de Elias. Segundo ponto, quando ele fazia as curas, ele fazia curas, por exemplo, para pessoas com deficiência visual de nascença. Após a cura, Jesus mandava a mensagem: ó, siga seu caminho, vai e não peques mais. Na onde que uma pessoa de nascença, carregando uma deficiência, pecou para conseguir isso? Só pode ser em uma outra encarnação. A gente traz isso. Nós trazemos isso. O biológico nosso, ele é a ferramenta material linkada e conectada com a realidade do nosso espírito. Se eu tenho um problema do coração e ele é de nascença, eu trago isso. Ele vai acima da genética. Claro que a genética é utilizada para me dar os meios para essa prova. Mas ele traz a condição do espírito. Luan, antes de nós encarnarmos, nós estamos no plano espiritual e a gente vai voltar para a Terra. Ó, dentro do projeto, essa vai ser a sua família, você vai ter acertos e desacertos, porque você tem uma realidade passada. Você vai passar, talvez, por isso, por aquilo outro, mas respeitando o seu livre-arbítrio, porque a gente muda o nosso caminho aqui. Entendeu? Por isso a importância, Luan, se ainda não fez, de repente assistir até o livro Nosso Lar, o primeiro, e aí depois o Nosso Lar 2, que é uma outra obra de André Luiz com Chico Xavier, que é o livro Os Mensageiros, né? Que é uma outra pegada, uma outra história, mas é muito importante, é muito legal você entender isso, a realidade, porque André Luiz é um espírito diferente de Emmanuel, porque o Emmanuel ele vem no termo de ensinamento evangélico. O André Luiz ele veio para nos mostrar todos os mecanismos filosóficos e científicos do plano espiritual, a continuidade da vida, as moradas que tem. Lembra que Jesus, ele fala: há várias moradas na casa do meu pai. A gente precisa se atentar a esses tipos de informações. Jesus também disse: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo.
Da onde que é o reino de Jesus? Olha só, existem vários flancos de entendimento dentro desse segmento. E aí o terceiro item, o terceiro tópico em cima de Jesus, que nós estamos falando, né, a respeito, ele fala de Elias e tudo mais, e ele fala que é necessário nós nascermos de novo. Ele fala que aí, alguns grupos religiosos falam que é a ressurreição, mas é necessário nascer de novo para nós irmos para a casa do Pai. Mas como assim nascer de novo? A encarnação novamente. Jesus vem trazendo isso. Inclusive, é o que nós estudamos na última, né, reunião. Até a grande igreja mesmo, ela já mencionou há muito tempo, se eu não me engano, até o século XIV, a respeito da encarnação. E pode falar outra coisa, Luan? Existe já, trazido por nós informações, que Judas Iscariotes, isso é a comunicação que nos é trazida, que Judas Iscariotes, dentro do plano reencarnatório, foi Joana d'Arc. Né? Então, só para vocês verem, e olha que Joana d'Arc ela veio a desencarnar na fogueira. Então, nós temos muitas tratativas a respeito disso. Doutrina espírita não é só essa questão e ideia reencarnacionista. Ela é muito além da questão da comunicação dos espíritos. Ela é o cristianismo vivo. Nós trazemos o cristianismo vivo para dentro dos nossos estudos e para dentro dos nossos entendimentos. Mas essa ideia, e é importante para todos nós aqui, né, desse estudo que nós estamos tendo aqui, que a sua percepção, Luan, é isso. É bem isso que você trouxe, tá? E nós estamos aqui realmente, não dou bem com os meus familiares. Lembremos que isso é oportunidade. Oportunidade para exercitarmos a nossa renúncia, abaixarmos o orgulho que nós, de um certo modo, carregamos e prosseguindo, para que aquele irmão de jornada meu, que por hora, talvez até mesmo, viemos a cometer delitos, ele vai ser por amor agora. O amor. É o amor que está ali, né? É importante citarmos a respeito dos irmãos gêmeos siameses, né, o Fabiano? Os irmãos gêmeos siameses, aqueles irmãos que vêm grudados. Sabe por que vem grudado, Luan? Porque sabe Deus o que e quando e o que praticaram numa vida passada, que há a necessidade desses irmãos virem até junto. Ó, vocês não se aguentavam na vida passada? Vai ter que se aguentar. Tá vendo como que é? E aí, a doutrina espírita vem nos nortear a justiça divina, porque é muito difícil de compreender como que existe justiça em Deus quando um irmão fica doente, o outro irmão saudável, um utilizando-se de recursos ilícitos e outro tentando, na teoria, vencer na vida de maneira correta. Nossa, aquele lá é milionário, aquele lá está na miséria, aquele... Fica difícil de compreender a justiça de Deus nesse plano. Mas quando nós tratamos das reencarnações, a gente vê a justiça divina habitando ali. É isso, Luan. É isso. A justiça divina, ela faz morada no processo reencarnatório. Você é rico essa vida? Se você utilizar mal esse dinheiro, na outra talvez você vai estar na miséria. É assim. Mas é importante citar também que todos esses irmãos nossos que estão em miséria, a gente temos que atendê-los, porque nós aprendemos a caridade. E não julgarmos. Que, aquela pessoa ali está na miséria. Deve ter feito coisa errada na outra vida. Aquela pessoa está doente. Olha, o que ela fez na outra vida? Nós não temos esse campo de julgamento. A única coisa que nós temos é o campo de ação na caridade. Na caridade.
Mas é perfeita a sua percepção, viu, Luan? O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações trai um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. É importante falar isso, porque nós não estamos sozinhos, gente. Nós temos o espírito mentor, que é o também chamado anjo da guarda, espírito protetor, mas nós temos tantos outros irmãos desencarnados, alguns sabem que estão desencarnados, outros não sabem, outros nos obsediam, porque a gente abre o campo, é óbvio, a sintonia a gente se fecha. Mas uns nos obsediam, porque é um adversário, é um espírito antipático a nós, outros nos obsediam, porque é um espírito zombeteiro, é um espírito leviano, outros nos obsediam porque precisa vampirizar dos nossos vícios. Por exemplo, eu gosto muito, vamos dizer assim, de bebida alcoólica. O espírito que fica junto a mim também. Só que ele não bebe, mas ele consome fluidicamente o que eu bebo. Então é o que faz, muitas das vezes, pessoas não terem o controle da bebida. Hoje eu vou beber pouco, mas o espírito fica tanto assim que ele fala, você quer saber? Eu vou beber muito. Olha só como que funcionam os mecanismos. Mas é importante falar. Por vezes, esses espíritos obsessores, somos nós que chamamos eles, tá? Aquele negócio, tipo, ele se juntou a um grupo de pessoas de má índole, por isso que ele ficou assim. Não, a sintonia daquela pessoa já estava com um grupo. Não tem essa. Foram as más amizades. Olha, fiquemos vigilantes com relação a isso, porque a gente sintoniza com quem está no mesmo grau de pensamentos. Vem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque ele faz provar as angústias da inveja e do ciúme. E não estou falando só da espiritualidade desencarnada. Por vezes aqui os encarnados também. Ixi, aquela pessoa ali está ficando bem de vida, está fazendo coisa errada, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Paremos com isso. Nós temos um ponto de julgamento muito alto. E por vezes a pessoa ela está no seu trajeto de vida, e se ela estiver fazendo alguma coisa, é por ela. A gente tem que tratar do nosso caminho. E o nosso caminho, quem nos convidou foi Cristo. E o último parágrafo. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros. E como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, vou fazer um adendo aqui, tá? Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Deus não pune. A justiça divina está em nós. Automaticamente, a semente lançada é o plantio obrigatório. Deus somente nos dá a condição de, dentro das ferramentas que temos, de evoluir. Se nós temos um sofrimento, foi nós, em algum momento, que adquirimos. Tá? É isso. Deus nos dá as condições. Aquela tese de Deus punitivo e de Deus castiguento, isso não existe. Angel, então por que os espíritos utilizaram esse termo nessa questão? Primeiro, estamos falando dos anos de 1800. As tratativas de vocabulário, elas nos trazem uma condição, naquele momento, de um entendimento, já que nós viemos de uma grande igreja, na onde o termo castigo tem. Então, ele traz nesse sentido. Mas é importante falar que Deus é Pai.
Ele nos dá a possibilidade da regeneração, da melhoria contínua. A próxima lição, que é daqui 2 semanas, que o Livro dos Espíritos é de 2 em 2 semanas, e o livro Vinha de Luz de 2 em 2 semanas, é a lição, a questão 102, e vai tratar sobre os espíritos impuros, que é uma subclasse dentro dos espíritos imperfeitos. Querem comentar mais alguma coisa, gente? Fica à vontade. Angel, só fazendo uma observação aí, a questão parental, né, do pai, né? Sim. Eu não fui criado com meu pai, em si, quem criou foi minha mãe, depois dos meus 2 anos de idade. Aí é onde que a gente olha nessa questão. Eu tive que ter uma cura primeiro parental física, né, em si, com meu pai, eu que fui atrás, pedi perdão, né? Às vezes eu nem estava errado em questão, né? Mas eu fui atrás dele, pedi perdão, falei para ele, quer vir aqui em casa, quer almoçar, para a gente conversar, sentar eu, meus irmãos, tal. Não sei, eu senti do coração, né, de Deus, de algo divino, e fazer isso, né? Aí, depois que eu fiz isso, aí sentei com a minha mãe também, minha mãe nunca me fez nada de mal, fiz aquela atitude como Jesus faz quando lava os pés, né, dos discípulos, tive a mesma atitude com a minha mãe, fui atrás dos meus antigos líderes religiosos, também fiz a mesma atitude, era 11 horas da noite, todo mundo achou que estava até doido. Mas fui fazendo essa via sacra, né, com algumas pessoas, tal, porque eu senti que eu precisava dar isso e ouvir isso deles, né, em si. E me fez muito bem. Depois disso aí, minha cabeça, minha mente, assim, mudou de uma tal forma que eu não consigo nem te explicar, né? Aí, fazendo uma observação do que você falou. É o alimento espiritual esse. Inclusive, o pão nosso na prece do Pai Nosso é principalmente o alimento espiritual, tá? Isso que você fez, né? E aí, ó, veja bem, a gente não precisa esperar da outra pessoa um retorno. Porque cada um e cada qual, no seu grau de renúncia, de evolução, mas você fez o correto. E olha que bom, quando você fala que o seu coração pediu, olha, tem alguns amigos espirituais te intuindo. Aproveita essas intuições santificantes, tá? Aproveita, porque todos nós somos médiums e médiums intuitivos. Presta atenção naquela vozinha que está na sua cabeça. E se não for para fazer coisa boa, repare que pode ser um ciclo obsessivo. Mas se for coisas nobres, é vindo do mais alto, tá? E não espere para fazer. Nossa, eu estou com vontade de ir até aquela tal pessoa que eu tive, de repente, um desentendimento e, de repente, tentar conversar. Olha, não precisa nem de repente, pedir perdão, mas já tentar conversar já é um começo, né? Porque tudo é muito difícil dentro da escala evolutiva nossa no planeta, tá? Mas cada grão plantado, ele vai reverberar. Ele vai dar o plantio. É isso, tá? Perfeito, Luan, perfeito. Se atente às intuições. Se atente às intuições. Inclusive, você está aqui conosco agora, é uma intuição, tá? Uma intuição maior de tudo que você possa imaginar e tudo que talvez a gente possa até mesmo explicar. Mas é esse aprendizado contínuo que a gente tem, que se faz necessário. Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Luan, fica à vontade também. Bom, pessoal, vamos para o encerramento. Um estudo muito bom, muito gostoso, né? É sempre muito bom, ao ponto de não querer parar, mas se faz necessário, né? E vamos, né, nessa prece de encerramento, pedir para a espiritualidade, pedir para Deus, pedir para Jesus. As bênçãos necessárias, como sempre, somos muito abençoados, né? E que façamos dignos de tamanhas bênçãos, né? Dentro do nosso esforço próprio. Peçamos para aqueles irmãos que estão passando pelos momentos de dificuldades, pelas provas e expiações, pelas enfermidades, pelas doenças,
por todos os tipos de tempestades que cada um de nós passamos e atravessamos, agradecendo, louvando essa oportunidade de estarmos aqui, e pedimos também para nossa amiga e irmã Marley, que está em contínua recuperação, a saúde dela, que também seja fluidificado e emanado todas as energias salutares para essa recuperação. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, tia Marlene, obrigado, tia Ivanete, obrigado a Fabiana, obrigado ao Luan, obrigado ao Fabiano, obrigado a Cristiane e a Viviane, que esteve há pouco com nós, e obrigado também aos amigos do YouTube que nos acompanham aí. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, né? Mais leve possível, e procurando sempre, dentro dos ensinamentos cristãos, sermos um pouco melhor que fomos no minuto passado. Ficamos com Deus, fiquem com Deus, a todos que estão ao redor de vocês, que essa prece também seja levada a Mirella, a Vitória, a Rafaela, e prossigamos. E se Deus quiser, domingo que vem, estamos aqui novamente com o estudo do livro Vinha de Luz. Amém. Um ótimo domingo a todos aí. Que assim seja, Até mais. irmão. Tchau, Até tchau. mais. Bom domingo a todos, uma boa semana, repleto de bons acontecimentos para a gente, e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Que assim seja. Boa semana. Obrigado, Fabiana. Que assim seja.